O exercício que está exposto aqui é o nono exercício que está na página 170, tá ok? Então, antes de começar a história, vamos relembrar alguns conceitos, tá bom? U é igual a RI. O que significa isso? Significa que a DDP, U, diferença de potencial, é igual a resistência multiplicado pela corrente que passa por esse resistor, ok? Bom, dito isso, vamos verificar o circuito que tem aí. Esse circuito ele tem três resistências, R1, R2 e R3, ok? Temos R1 que vale 30, R2 eu não sei o valor e R3 vale 80. Tudo bem? Se vocês observarem pelo desenho, passa uma corrente por R1, outra corrente por R2 e outra corrente por R3. Tá? Se vocês observarem com mais carinho ainda, tem a corrente I, que ela é dividida, quando chega no ponto C, ela é dividida entre os três resistores, tá bom? Bom, dito isso, pessoal, vamos começar a resolver o exercício. No item A, ele pede qual é a diferença de potencial entre as extremidades A e B, ok? Diferença de potencial, pessoal, é o U, tá bom? Como que eu vou descobrir isso? Lembrando que os três resistores que tem nesse circuito, eles estão em paralelo. E qual é a característica de resistores em paralelo? A DDP-U é a mesma em todos os resistores. Portanto, se a gente pegar a DDP que passa pelo resistor 1, é a mesma que passa pelo resistor 2, é a mesma que tem no resistor 3. E, por conseguinte, é a mesma que está entre os pontos A e B. Tá bom? E aí é só fazer o cálculo. U é igual a R1 vezes I1, sendo que R1 vale 30 e I1 vale 4. Resultado, a DDP-U é igual a 120 volts que passa por esse resistor, que também é a mesma que passa que tem nos pontos A e B. Tudo bem? Resolvido item A. O item B ele pergunta qual é o resistor R2. Bom, pessoal, se eu já sei qual é a DDP do R2, que é 120, dá para descobrir o R2 só substituindo na equação U igual a RI. Substitui o U por 120, o I2 por 2, fazendo as continhas, nós temos que o R2 vale 60 ohms, ok? Essa letra bonita aí é ohms. O item C. No item C, ele quer a intensidade da corrente no resistor R3. De novo, pessoal, eu tenho a DDP, eu tenho o valor do resistor, falta descobrir a corrente. Só substituir na equação e aí a gente vai descobrir que a corrente 3 vale 1,5 amperes. Tá bom? O item D. No item D ele pede qual é a intensidade da corrente no fio condutor AC. A intensidade dessa corrente é a corrente I, pessoal. O que significa a corrente I? Quando ela chega no ponto C, ela se distribui em I1, I2 e I3. Então é só pegar I vai ser igual a I1 mais I2 mais I3. Total 7,5 amperes. Tá bom? E finalmente o item E ele quer saber qual é a resistência equivalente. O que significa a resistência equivalente aí? Significa eu trocar os três resistores que tem aí por um único que é o equivalente. E como que eu calculo isso? Olha a formulinha que linda que é, ó. O inverso da resistência equivalente é igual à soma do inverso de todas as resistências. Isso quando é paralelo. Quando é em série, é só somar as resistências, tá bom? E aí, substituindo, pessoal, calculando o mínimo, etc, 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 a gente descobre que a resistência equivalente vale 16 ohms, ok?
Olá pessoal do segundo A, espero que todos estejam bem. Aqui é o professor Flávio. Hoje nós vamos fazer alguns exercícios referentes às atividades que vocês fizeram na semana passada, do dia 23 ao 27, ok? Abraço. Muito bem pessoal, agora vamos fazer alguns exercícios sobre a matéria de dilatação térmica dos corpos, ok? Esses exercícios estão lá na página 210, na frente B, tá bom? Então vamos lá. Antes de começar o exercício, vamos relembrar a formulinha mágica sobre a dilatação linear dos corpos. Ela diz que a dilatação ΔL é igual a LO vezes alfa vezes delta θ. Lembrando que LO é o início, alfa é o coeficiente e delta θ a variação de temperatura. Tudo bem? Então vamos para o exercício. Duas barras se encontram inicialmente à mesma temperatura. Uma tem 10 centímetros e a outra tem 12. Aí ele diz que a diferença entre as duas de 2 centímetros permanece sempre a mesma, qualquer que seja a temperatura. Ou seja, qualquer que seja a variação de delta θ, a diferença, ou seja, a dilatação térmica ΔL, permanece a mesma. Então eu posso dizer que a dilatação da barra A é igual à dilatação da barra B. Substituindo a dilatação da barra A e a dilatação da barra B pela sua fórmula, nós temos uma igualdade em que o delta θ de A é igual ao delta θ de B. Por quê? Elas são submetidas à mesma variação de temperatura. Como uma coisa é igual de um lado e igual do outro, eu posso cortar. Muito bem, então ficaria como alfa A vezes 10 é igual a alfa B vezes 12, que é o tamanho das barras. Como ele quer a relação entre alfa B e alfa A, passa alfa A dividindo, ok? E aí, resolvendo a equação, simplificando, vai ficar 10 sobre 12, simplificando 5 sextos, ok? É isso. Olá, agora vamos a um novo desafio. Esse é um pouquinho mais complicado, mas nada que vocês não consigam fazer. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Tem um desenho aí que é um relé térmico. O que significa esse relé? Conforme aumenta a temperatura, ele sai do ponto A e bate lá no ponto B. Ok? Bom, essa configuração desse desenho, ela pode ser feita de acordo com esse desenho que está do lado aí, em que as medidas são colocadas e todos os pontos também. Se vocês observarem bem, ele vai ficar o quê? Esse relé tem que chegar no ponto B. Para ele chegar no ponto B, a barrinha que está EF, ela tem que abaixar até o ponto C. Chegando no ponto C, significa que a barra AG vai atingir o ponto B. Tudo bem? Então, olhem com carinho esse triângulo aí, pessoal. Se vocês olharem com carinho, vocês perceberão que existem dois triângulos que são semelhantes. Esses dois triângulos, o FGC e o AGB, são semelhantes. Se eles são semelhantes, o que eu posso fazer? Os lados deles são proporcionais. Então, a variação ΔL da barrinha EF, ela é a mesma da variação da barrinha até atingir o ponto B, que seria de 0,25 milímetros.
E o tamanho do triângulo menor, que é 10 milímetros, é o mesmo do tamanho do AG, que vale 90 mais 10, 100 milímetros. Portanto, eu montei uma proporção aí, né, pessoal? Aí é só achar o ΔL, multiplicando um pelo outro. Lembrando que tudo está em milímetros, tá bom, pessoal? Então, está tudo na mesma dimensão, tá ok? Então, ó, ΔL é igual a 0,025 milímetros. Tudo bem? Bom, sabendo que ΔL é igual a alfa LO vezes Δθ, ou seja, a dilatação linear, eu posso substituir, né? A variação da temperatura vai ser igual a quem? A dilatação linear dividido por alfa L inicial. Tá bom? Lembrando que θ é a mesma coisa que θ final menos θ inicial. ΔL eu achei na equação anterior, que vale 0,025. A dilatação, o coeficiente de dilatação, perdão, é igual a 20 vezes 10 a menos 6. E o tamanho inicial é de 20. Tudo bem? Então vamos lá. Resolvendo tudo isso. Não se esqueçam que a temperatura inicial, quando foi montado o relé, era de 25 graus, tá bom? Aí é só substituir a variação, a temperatura inicial por 25. Substituindo tudo, resolvendo todos esses galhos matemáticos aí, nós vamos chegar à incrível quantia de θ, ou seja, a temperatura final é 87,5 graus. Quando atingir essa temperatura, o relé vai ser acionado. Tudo bem? É isso.